Olá, paz seja com todos. Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem com vocês. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o perdão, né? Uma palavra talvez um pouco tão conhecida, né? Falar sobre o perdão, mas que poucos têm colocado em prática. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você perdoou alguém ontem? Você já perdoou alguém hoje? Ou talvez até você possa dizer assim, não, mas graças a Deus eu estou em paz. Eu não tenho nenhum problema com ninguém. Então, glória a Deus por isso. Mas hoje eu quero compartilhar com você no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 14 e o 15, que diz assim: Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém. Essa palavra perdão, às vezes a gente vê muito se falar sobre o perdão. Mas como será que nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram? Porque a palavra de Deus aqui, ela diz que nós temos que perdoar, porque senão o Pai Celestial, ele não nos perdoará. E aí eu fico lembrando quando nós éramos criança, talvez possa até ter acontecido com vocês também, quando há uma briga entre criança e eles ficam meio que uma birra entre eles, né? E aí os pais chegam assim, vai lá até o fulano e você peça perdão, peça desculpa. E aí a criança vai toda daquele jeito porque no coração dela ela está machucada e ela vai por obrigação, né? Porque o pai pediu, ela vai lá e ela pede desculpa, mas a gente vê que no coração ainda há uma amargura. Ela só perdoou porque alguém obrigou a fazer isso. E aí nós crescemos, nós ficamos adultos, e aí vem pessoas e nos machucam, nos ferem, e aí a gente lembra que a palavra de Deus diz, olha, você precisa perdoar. E perdoar não é você dizer assim, mas eu já nem me lembro, eu esqueci, nem lembro o que a pessoa fez comigo. Às vezes nós estamos nos enganando a nós mesmos. Já é dito pelos médicos que a falta de perdão, ela gera doença. Muitas pessoas, por guardarem dentro de si muita mágoa, muito rancor, porque alguém um dia a feriu, elas ficam doentes. Muitas pessoas ficam doentes no coração, outras pessoas têm gastrite, outras pessoas desenvolvem até mesmo o câncer, porque aquilo dentro dela vai gerando um mal e a pessoa fica doente. Mas ela guardando tudo isso dentro de si é como se fosse uma ferida. É como se fosse uma coisa uma erva daninha. Ela só vai crescendo, crescendo, e enquanto ela não coloca para fora, enquanto ela não pede perdão, enquanto ela não perdoa aquela pessoa, ela vai ficando doente. Doente na alma também, doente no seu espírito. Todas as formas de males, quando nós não perdoamos. É tanto que a palavra de Deus, ela diz, é preciso, nós precisamos perdoar, porque senão o Pai não nos perdoa. E eu fico observando essa passagem, porque você imagina, se nós não perdoarmos, nós também não vamos ser perdoados. Isso é uma condição. Não é, eu perdoo porque... Não, eu vou perdoar e pronto. Não. A palavra de Deus diz, você precisa perdoar. Se eu não perdoar, ele também não vai perdoar a mim. E se você não perdoar, ele também não vai perdoar a você. Então, voltando para o início, se nós não tomarmos uma decisão, a nossa alma, o nosso corpo, todo o nosso ser vai ficar contaminado. Porque a falta de perdão, ela gera doença. Então, que nessa hora você possa tomar para você. Será que você tem perdoado, assim como a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos perdoar? É muito interessante que lá no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim, quando vocês estiverem orando, se você vê que você tem uma falta com alguém, se você precisar perdoar, você vá lá e perdoa.
Eu acho interessante porque até mesmo a nossa oração, se você não perdoar, a palavra de Deus diz, quando você estiver orando, Ele não vai receber a nossa oração. Olha que triste. Então será que não é por isso que muitas vezes a nossa oração ela não é respondida? A nossa oração ela não é ouvida? Porque nós achamos muitas vezes que nós somos os donos da verdade. Que nós estamos acima de todas as... Mas foi a pessoa que me machucou, eu não fiz nada para ela. A palavra de Deus não diz que nós temos que ir até aquele que nós machucamos, mas é aquele que nos ofendeu. Olha que lindo e difícil de fazer. Porque quando nós somos feridos, a nossa vontade, a nossa carne, o nosso desejo carnal é de ir até aquela pessoa, tirar satisfação, sair na briga, no braço. Ah, você fez isso, eu vou retribuir da mesma forma. Porque isso é o nosso jeito de ser. A pessoa, o ser humano, é difícil de perdoar. Mas nós temos que pensar como Jesus nos ensina. Nós temos que amar aquele que nos machucou. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. E quando a gente volta para Jesus na cruz, eu acho que é uma das passagens que nos leva a buscar esse momento de perdoar. Quando Jesus estava na cruz, ele já tinha sido machucado, ferido. No seu último momento, ele vai e diz ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha só. É por isso que nós temos que perdoar. Quantas vezes nós já machucamos o coração do nosso Deus? Quantas vezes nós achamos que porque nós estamos na igreja, nós estamos fazendo a coisa certa, aí o outro lá não, porque o fulano não está indo para a igreja, eu não vou perdoar, ele tem que estar na igreja. Não, não é isso. A palavra de Deus não está falando sobre isso. Não importa, nós temos que perdoar. Já parou para pensar se Jesus lá na cruz, ele chegasse e dissesse assim: Pai, tá vendo o que eles estão fazendo? O Senhor é testemunho disso. Então, vamos fazer o seguinte, de geração em geração eles vão sofrer tudo isso que eles fizeram comigo. Não, não foi isso que ele disse. Porque o amor dele é incondicional. Mesmo nós, com todos os nossos pecados, porque foi por isso que Jesus morreu na cruz, para nos perdoar, para que nós tivéssemos o perdão, na verdade, dos nossos pecados. E o amor dele é tão grande que ele vai e diz: olha, Pai, perdoa-lhes. Então ele já nos perdoou. Por que nós também não vamos perdoar aquele que nos machucaram, aqueles que nos ofenderam? Por amor. Por amor, assim como Deus nos amou, ele diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu imagino que todas as vezes que alguém nos machuca, que alguém nos ofende, é porque falta o amor no coração delas. É porque elas ainda não conheceram o verdadeiro amor que é Jesus. É por isso que elas machucam, é por isso que elas ofendem. Mas quando nós conhecemos o verdadeiro amor de Deus por nós, o amor de Jesus na cruz, aí nós vamos compreender: meu Deus, foi por amor a mim, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, Ele me perdoou. E aí nós temos que perdoar também. Até porque aqui está escrito: se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E o amor maior de Deus por nós foi quando Ele vai e diz assim: perdoa-lhes. Quando Ele disse perdoa-lhes porque não sabe o que faz, isso era comigo, isso era com você. Nós fazíamos determinadas coisas quando nós não conhecíamos o amor de Deus por nós. Mas hoje nós conhecemos esse amor tão grande. E porque Ele ama a mim, Ele ama o pecador, da mesma forma que Ele nos amou e nos ama, nós temos que devolver esse perdão. Assim como Ele nos perdoou, nós temos que perdoar também. Em Hebreus, lá no capítulo 12, no capítulo 8, versículo 12 diz: pois eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Olha que coisa linda. Eu lhes perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ou seja, primeiro vem o perdão, para depois vir o esquecimento. Ele diz que Ele nos perdoou e Ele já não se lembra mais dos nossos pecados.
Da mesma forma é assim que nós temos que perdoar aquele que nos machucou. Primeiro a gente perdoa e depois a gente não vai mais nem lembrar daquilo que ele nos fez. Porque quando nós falamos só no nosso coração, de boca para fora, não, ó, eu já perdoei, eu nem me lembro mais do que ele me fez. Mas quando nós encontramos aquela pessoa, ou quando nós pensamos naquela situação, gera dentro de nós um desejo de vingança. Então a gente não perdoou. Quem perdoa, como a palavra de Deus está dizendo, quando ele perdoa, ele já não se lembra mais. Então é dessa forma que nós temos que perdoar aquele que nos machucaram. Sabendo que quando nós perdoamos, existe uma condição. Se eu perdoo, o Senhor vai me perdoar. Mas se eu não perdoo, gera uma condição de que Ele também não vai me perdoar. Isso é a coisa mais séria. Quem de nós não quer o perdão de Deus sobre os nossos pecados, sobre as nossas atitudes? E lembrando que nós não somos bonzinhos. Nós buscamos todos os dias nos aproximar mais do Senhor, desse amor tão grande que Ele tem para conosco. E é dessa forma que nós vamos nos achegando e vamos perdoando aqueles que nos machucaram e que nos ofenderam. Então fica aqui uma reflexão para mim e uma reflexão para você. Será que nós temos perdoado? Ou será que nós temos fingido que perdoamos? Porque perdoar é quando a gente sente dentro de nós que aquela pessoa, ela já não gera mais nenhum ódio em nós. É como a palavra de Deus diz assim, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Quando você tiver uma situação com alguém, que você perdoe antes do sol se pôr. Não deixe para amanhã, para que isso não vá gerar agora uma ira, um ódio, uma coisa maior dentro de você. Busque hoje mesmo, se você tem algo, alguma pendência, busque essa pessoa, ligue para ela, converse, perdoe, porque assim como Deus nos perdoou, nós precisamos liberar perdão. E eu quero dizer uma coisa, quando nós liberamos perdão, quem ganha mais é eu e é você. Nós é quem saímos ganhando, porque nós estamos abrindo mão, nós estamos deixando com que aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos afasta de Deus, que nós, quando nós chegamos até essa pessoa, nós pedimos perdão e nós nos sentimos leve. É como se um peso tivesse sido arrancado dos nossos ombros. E a nossa vida vai ter paz, nós vamos ter mais saúde, nós vamos ter amor para dar para aqueles que estão em volta, à nossa volta. Então que você hoje mesmo tome essa atitude. Perdoe. Assim como Jesus disse lá na cruz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então que nós possamos liberar perdão ainda hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós estamos vivos hoje. Então é hoje que nós precisamos liberar o perdão. Porque se nós liberarmos perdão hoje, e se o Senhor vier nos buscar hoje ou amanhã, nós vamos estar livres dessa culpa e vamos obter o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quero orar com você. Pai, nós te adoramos, Pai. Te louvamos, meu Deus. Queremos nessa hora, Pai, pedir que o Senhor nos ajude a perdoar. Sabemos que não é uma tarefa fácil, Pai. Porque se fosse fácil, o Senhor nem nos pediria. Mas nós queremos perdoar, meu Pai, assim como o Senhor nos perdoa. Assim como o Senhor nos perdoou. Que nós possamos nessa hora, meu Deus, também perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos ofenderam. Ajuda-nos, ó Deus. De nós mesmos nós não vamos conseguir. Mas nós clamamos a Ti, Pai, pedimos ajuda. Coloca amor em nosso coração, para que possamos assim perdoar a todos aqueles, meu Deus, que têm nos ofendido. Pai, nós sabemos que o dom perfeito, todo amor, ele vem do Senhor, Pai. E que nós, sem Ti, nada podemos fazer. Mas quando o Senhor é conosco, meu Deus, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor é quem nos ajuda. Então ajuda, Pai, a liberar o perdão para aquela pessoa que nos machucou. E assim nós vamos nos sentir livres, Pai. A nossa alma tranquila, a nossa paz, a paz que vem do Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas. Nos ajuda, meu Deus. Precisamos de Ti em todo instante, Pai. Precisamos da Tua ajuda, Pai. Porque se não era o Senhor conosco, meu Deus, nós não vamos conseguir perdoar aquele que nos machucou. Ajuda, Pai. Te agradecemos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe.